Sabemos, governo e sociedade, que toda violência é destrutiva, lamentável e só gera mais violência. Não podemos aceitar jamais conviver com ela. Isso, no entanto, não ofusca o espírito pacífico das pessoas que ontem foram às ruas democraticamente pedir pelos seus direitos. Essas vozes das ruas precisam ser ouvidas. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de classe e da própria mídia. Essa mensagem direta das ruas é por mais cidadania, por melhores escolas, por melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das ruas mostra a exigência de transporte público de qualidade e a preço justo. Essa mensagem direta das ruas é de repúdio à corrupção e ao uso indevido do dinheiro público. Larissa, a gente acompanhou aí o primeiro pronunciamento da Dilma falando sobre as manifestações. Ela mesma já foi protestar nas ruas do país, né? Presidente Dilma, sim, com 16 anos, ela se uniu aos movimentos que iam às ruas contra a ditadura militar na década de 60. E ela chegou a ser presa, ficou presa em São Paulo, no presídio de Tiradentes, por quase 3 anos, na década de 70. Então, ela sim foi militante, ela sabe o que é isso, e é claro, é muito acertado dela se colocar ao lado do povo, como representante do povo. Porém, no momento, ela é a chefe do Estado brasileiro, e como chefe do Estado brasileiro, ela vai precisar tomar medidas, e muita coisa se ventila nesse momento sobre o que o governo vai fazer. E a gente está aí para ver os próximos acontecimentos. Na sexta-feira mesmo, ela se reuniu com a cúpula de ministros para decidir como reagir a isso, porque o governo está espantado. Precisa de atitude do governo também para não dar margem para manifestação. Exatamente. Dilma não é mais a manifestante que uma vez foi às ruas. Ela é a presidente do Brasil. E como tal, o Brasil ela precisa responder a essas atitudes de corrupção. A corrupção é uma coisa pessoal, que acontece a nível pessoal, só que tomou conta, enfim, aí você vê os manifestantes tomando conta do Congresso e tudo, como símbolo do berço da corrupção brasileira, né? E a gente vai ver agora a opinião do cientista político falando sobre o comportamento dos cidadãos brasileiros. Todo brasileiro sabe o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que é incorreto, o que é justo, o que é injusto. Falta uma mudança de hábito, sair da teoria e ir para a prática. Então, todo mundo sabe, por exemplo, que existem partidos políticos que não têm nada a ver com a causa social. Então, a mudança de hábito estará no quê? Em não votar mais esses partidos políticos. A mudança de hábito está em saber que os partidos são essenciais à vida democrática e acreditar nesses partidos, mesmo que sejam poucos. E acreditar de que jeito? Movimentando ou conscientizando o jovem, todo e qualquer cidadão, de que é preciso filiar-se a um partido político, é preciso fazer parte da vida política dessas agremiações, dessas entidades. E a partir, então, de pressões que são racionalizadas, que são sistematizadas, o Estado possa mudar, e possa ser mudado por vias diretas, vias legais. Claro que as manifestações são importantes, mas você tem aí uma voz que clama no deserto e ninguém ouve. E por ninguém ouvir, ninguém entender, há evidentemente uma desqualificação de todo o processo. E, ademais, não é votando branco ou votando nulo ou ausentando-se do processo eleitoral, é participando diretamente dele. E depois, mais importante do que isso, cobrando daqueles que foram eleitos a responsabilidade em relação àquelas propostas que foram apresentadas. O que infelizmente acontece no Brasil é que, como nós não temos tradição ou educação para isso, primeiro, que as pessoas não querem saber o que são partidos políticos. Segundo, que é muito natural a desqualificação de todos eles. E terceiro, a desqualificação de todos os governos. Bom, se tudo está errado, se tudo é ruim, como que a gente vai promover aquilo que é chamado de bem comum? Então, o bem comum começa exatamente na mudança de hábitos
políticos, de atos civis do próprio indivíduo. E a partir da mudança dele, pessoal, você começa uma mudança, uma transformação do tudo. E esse tudo é a vida política. Bom, Hélio, diante aí do comentário do Maurício Cardoso, alguma consideração final? Flávia, eu penso diante de toda essa situação que a gente vê que, na verdade, o que o brasileiro precisa é de conscientização política, é de educação política e de se interessar pela política do país. Bruno? Tá aí uma ideia para a educação, né? Que é uma coisa tão reclamada nas ruas agora. E se a maioria dos manifestantes são aqueles que estudaram, talvez eles saibam alguma coisa, mas talvez falte foco também. Esse é o grande problema, porque ao mesmo tempo que eles acham ou eles pensam que sabem alguma coisa, falta o interesse para mudar eles mesmos, em primeiro lugar, a atitude de votar em uma pessoa certa, de se colocar politicamente, não partidariamente necessariamente, mas se colocar politicamente e mudar a atitude, porque se você age de acordo com o que o governo conduz, aí o país tende a caminhar para a corrupção, ainda mais aqui no Brasil, onde a corrupção é tão explícita, né? E até certo ponto. Então, enquanto o governo estimula o consumismo, se a gente fica consumindo e se enfiando nessa, talvez não seja o melhor dos cenários, e isso na questão social, isso em todas as áreas, né? Larissa, rapidamente também. Acho que é hora da gente começar a pensar no porquê e no para que a gente faz as coisas. Esse movimento tão grande, fica aí um alerta para a sociedade brasileira, né? Mas, acima de tudo, um chamado para a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver o que está acontecendo, porque eu sou um reflexo dessa sociedade. Então, fica a reflexão. Fica aí para a gente pensar. Legal. Larissa, Bruno e Hélio, muito obrigada pela participação de vocês aqui no NT Vale Especial. E a gente vai encerrando com essa conversa. Esperamos que essa conversa tenha sido útil para você que nos assiste. Na segunda-feira voltamos com o NT Vale ao vivo às 7 horas da noite. Uma boa noite para você e até segunda.